Já ouviu falar do defunto autor? Famoso personagem, narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Não? Então você está no lugar certo. Chega mais! É a primeira obra do realismo brasileiro. A primeira obra realista de Machado de Assis. Porque Machado de Assis, minha gente, todo mundo pensa que ele foi apenas autorrealista, mas não. Ele foi romântico, ele teve experiências parnasianas, escreveu poesia, escreveu teatro, crônicas, crítica literária, o cara era top. No entanto, a fase dele que interessa aos vestibulares mesmo é a sua fase realista, que começa em 1881, a partir da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma obra toda especial, viu, pessoal? A partir do quê? A partir do fato do autor já ter escolhido como narrador um defunto autor. As Memórias Póstumas de Brás Cubas são as lembranças após a morte do Brás Cubas. Ou seja, o Brás Cubas decidiu contar a história a partir de sua morte. Por isso que o livro é narrado em retrospectiva. Ao contrário, começando do fim e depois lembrando do começo, tá certo? Esse livro, pessoal, é um livro que configura qualidades realistas do autor, como por exemplo, muita crítica social. As críticas serão direcionadas principalmente à burguesia e à igreja. É um livro que tem uma linguagem clássica, um português muito correto, tá certo? É um livro que tem digressões, representando uma postura mais psicológica do autor. É um autor que invade a intimidade dos personagens, expondo que esses personagens são de verdade. O objetivo era expor o pensamento da burguesia daquela época, tá certo? O livro tem, pessoal, capítulos curtos, que é uma marca de Machado de Assis, e é como se fosse um balanço da vida do personagem Brás Cubas. Um balanço pessimista, visto que uma das qualidades do autor é ser pessimista. Não espere, portanto, final feliz nas obras machadianas. Não espere que os personagens sejam bondosos, pois não existe isso para Machado de Assis. Ele é um autor cético, ok? A história, pessoal, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas é, na verdade, o balanço pessoal do Brás Cubas. Ele morreu e decidiu contar a história a partir de sua morte. Mas antes de falar do livro em si, deixa eu dar as qualidades da estrutura narrativa do texto, tá certo? A estrutura narrativa é feita em primeira pessoa. Quem narra os fatos é o próprio Brás Cubas como um defunto autor, ou seja, ele constrói sua obra depois da morte. O comum na literatura brasileira são autores defuntos. Os caras primeiro escrevem, ficam famosos, depois eles morrem e viram defuntos. Então eles são autores defuntos. No caso do Brás Cubas é o oposto. Ele não era escritor, ele morreu e a partir de sua morte ele decidiu contar a história de sua vida. Então ele é um defunto autor. Muitos alunos dizem, professor, mas se essa obra é realista, como é que ele vai se apoiar nessa fantasia? Na verdade, Machado de Assis está sendo aí irônico com a sociedade. Machado de Assis está alfinetando a sociedade. Ele está querendo dizer que numa sociedade tão falsa, tão cheia de máscaras como a nossa, uma pessoa só pode ser verdadeira mesmo se estiver morta. Porque dentro de uma sociedade marcada pelos interesses pessoais, muitas vezes você finge, você mente, você dissimula, você não diz a verdade às pessoas, simplesmente para causar um certo equilíbrio entre as relações pessoais. E aí então ele diz, eu matando o Brás Cubas, eu vou fazer com que ele fale a verdade dele e das pessoas. E foi exatamente isso que ele conseguiu fazer. Então é uma grande ironia machadiana na pegada narrativa da obra, ok? A história se passa no Rio de Janeiro. O autor, como era do Rio de Janeiro, ele gostava de representar suas histórias no Rio de Janeiro, como uma maneira, pessoal, de garantir fidelidade nas descrições, porque ele é muito descritivo em seus textos, o Machado de Assis. Causa verossimilhança, fica próximo da verdade. A história se passa no final do século XIX, que é a época do realismo, e os principais personagens são o Brás Cubas, aí tem a Virgília, o Lobo Neves, tem a Marcela, são os personagens principais do texto. E o texto, pessoal, em si, se dá a partir do momento da morte do Brás Cubas. Ele narra o momento do seu enterro e aí começa a tentar contar a história da sua vida, falando de onde ele veio e para onde ele vai, certo? Se apresenta como um filho da burguesia carioca, uma família abastada, que tem um filho cheio de mimos, tá certo? Que inclusive brincava com o filho dos escravos, como se fosse o seu animal de estimação. Isso é uma grande crítica da sociedade carioca do final do século XIX, tá certo? Tinha um personagem chamado Prudêncio, que era usado como animal. Ele cavalgava em cima do Prudêncio, representando essa relação entre branco e negro do final do século XIX no Rio de Janeiro, tá certo? Estudou nas melhores escolas, teve os melhores relacionamentos,
mesmo assim foi um indivíduo fracassado, Brás Cubas. Estudou em Coimbra. Antes de ir para Coimbra, ele teve um relacionamento na juventude com Marcela. E a tradução do que ele diz sobre Marcela é perfeito, pessoal. Ele diz assim: Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Quando ele mistura aí o tempo com o dinheiro, pessoal, ele quis dizer que ela estava amando ele por enquanto que ele tinha dinheiro. Ou seja, fazendo uma crítica ao interesse da personagem. Uma personagem que não fica muito claro o que ela é, mas pelas posições, pelos posicionamentos dentro da sociedade, ela parece ser uma prostituta de luxo, que ele se apaixonou, mas quando o dinheiro acabou, ele não teve mais como se relacionar. Quando volta de Coimbra, formado para o Brasil, se interessa por Virgília. E por influência do pai dele, ele pensa até em casar com Virgília, porque Virgília era filha do ministro. E aí ele podia, mais tarde, ser candidato a deputado, alguma coisa assim, com o apoio do sogro. Só que Virgília termina casando com Lobo Neves. E esse apoio, para poder depois virar um candidato a assumir algum cargo político, termina sendo uma coisa que vai se dar com Lobo Neves. E não com o Brás Cubas, ou seja, mais um fracasso na vida do Brás Cubas. Brás Cubas tinha um amigo de infância, pessoal, que era o Quincas Borba. E mais tarde ele vai encontrar novamente o Quincas Borba. E esse é um filósofo maluco, demente, que termina apresentando para ele uma teoria chamada humanitismo. Uma teoria que misturava um pouco de Darwin aí, pessoal, com seleção social, tá certo? A ideia de que apenas os indivíduos mais fortes sobrevivessem. Por isso que terminava assim dizendo: ao vencedor as batatas. Essa teoria humanitista, que é humanitas, é humanitismo, não é humanismo, é humanitismo, vai ser absorvida e defendida pelo Brás Cubas ao longo da obra, tá certo? Brás Cubas fica ainda apaixonado por Virgília, com quem tem um caso, traindo Lobo Neves, seu amigo. A traição é uma tendência muito típica da obra do Machado de Assis. Quase todos os seus textos envolvem triângulos amorosos. Então, traição é uma temática muito comum a Machado de Assis. Lembre sempre de traição, porque traição envolve, pessoal, o desmascarar da sociedade. Pois quem trai representa ser uma pessoa que é falsa, que não é o que ela é de verdade, que diz uma coisa e faz outra. E era esse o objetivo de Machado de Assis. Era um autor psicólogo que mergulhava no íntimo dos personagens, desvendando todos os seus mistérios, falando dos seus desejos, suas angústias, seus preconceitos, aquilo que é mais íntimo, aquilo que não aparece, ele expõe com a técnica de análise psicológica dos personagens. Essa obra é maestral, porque ela é pioneira nesse estilo aqui no Brasil, a partir do realismo de 1881, tá certo? O Brás Cubas, pessoal, ao fazer o balanço de sua vida, ele termina o texto com um capítulo das negativas, em que ele diz que não conseguiu alcançar nada, não conseguiu criar o emplasto, não chegou a ser ministro, que era um dos seus objetivos, e fica feliz simplesmente por uma coisa: por nunca ter tido filhos, nunca transmitir a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Ou seja, ao fazer um balanço de sua história, ele verifica que ele não alcançou nada, mas somente o fato de não ter filho e não transmitir esse fracasso a outras gerações já o deixava feliz, tá certo? Então é um relato amargurado de um homem egoísta, traidor, falso, representando a sociedade burguesa do Rio de Janeiro do final do século XIX. É o livro que inaugura o realismo no Brasil. É a primeira obra realista de Machado de Assis. Foi lançada em 1881 e é um marco divisor de águas na literatura brasileira, pois a partir daí nós temos os primeiros livros a enxergar a sociedade de um modo diferente, onde o objetivo agora não é somente entreter, divertir a sociedade, não. Agora o objetivo, pessoal, é contribuir com a transformação social. São os livros do realismo brasileiro, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso comentário. Se gostou, curte aqui, certo? Compartilha em suas redes sociais. Continua assistindo o nosso canal e, claro, se inscreve, ativa o sininho para poder ser notificado. Falou? Tchau!